Olá, meus queridos e queridas, muito boa noite, bom dia para aqueles que estiverem me ouvindo, me assistindo em outro momento. Aqui vamos nós e mais um bate-papo com a intenção de nos trazer conhecimento, de nos trazer informação, tá? Para que a gente possa, aos pouquinhos, ir entendendo aí os passos para a gente conservar, né, manter, resgatar, trazer uma saúde boa e automaticamente, como uma consequência, nos distanciarmos das doenças. Boa noite, Manuela, Manu, Laís, Rodrigão, meu irmão, Jane. Vamos lá então conversar um pouquinho sobre como a gente pode, né, sustentar uma saúde de topo, da melhor qualidade, sempre considerando a prevenção como a melhor medicina. Esse é um jargão que eu carrego, por quê? Porque a gente sabe que, uma vez que a doença se instala, ela encontrou ali um campo favorável a ela. E das principais doenças que existem, que mais acometem as pessoas, se estamos falando de câncer, doenças cardiovasculares, então diabetes, estamos falando de doenças potencialmente preveníveis. Tá? E se o assunto de hoje é Covid, SARS-CoV-2, coronavírus, síndrome respiratória aguda, mais do que nunca, né, a prevenção vai determinar, né, um desfecho desse contato com esse vírus, né, no desenvolver de uma doença de uma maneira mais agressiva, ou sem sintomas, ou sintomas leves. E muito disso, o que vai estar relacionado a isso é justamente o nosso estado de saúde que carregamos. Vamos lá, boa noite quem está chegando. Se tiver algum probleminha de áudio, vídeo, avise-me, tá? Acredito que estamos tudo fluindo aí como deve ser, tá? Então, lembre-se disso, tá? O entendimento, o convencimento, ele conduz às mudanças, né? Pelo menos para quem é um pouco mais criterioso, que questionador, os curiosos, os chatos aí, sabe do que eu tô falando. Eu me incluo nesses chatos aí. Eu não consigo mudar nada se eu não estiver entendendo por quê, né? Então, quando a gente vai entendendo o que um fator vai influenciar no outro fator para trazer mais saúde ou mais doença, você fala assim, poxa, calma lá, vale a pena fazer essa mudança. E são essas pequenas mudanças que nos trazem uma saúde do outro nível, tá? Vamos lá, ótimo, então, áudio em ordem, Tereza, boa noite, que bom, vamos lá. Quem aqui não passou por esse receio, não teve algum conhecido, um parente que teve contato, que teve um desfecho positivo ou negativo com o coronavírus, não é mesmo? Acho que todos nós estamos vivendo essa pandemia, né? Essa situação atípica que vai ficar para a história. Mais uma vez, mais uma situaçãozinha que a gente vai lembrar daqui a uns anos e vai relembrar. E isso que eu estou falando, o que eu vou compartilhar com vocês, são aspectos fundamentais para a gente se proteger de qualquer problema de saúde. Mas o foco nosso vai sim ser o vírus da vez, tá bom? Então, te convido a conhecer também os trabalhos que eu venho compartilhando, seja no meu site, tá? amelhormedicina.com.br, ou no meu canal do YouTube, também a Melhor Medicina. No Instagram, compartilho várias dicas, conhecimento, informação. Para quê? Poxa, é um momento em que eu me dou pro próximo e posso atingir o maior número de pessoas possíveis, né? Posso ajudar as pessoas no trabalhinho de formiguinha aí, mas contribuir, como muitas pessoas vêm desenvolvendo vários trabalhos, certo? Então o tema de hoje é justamente Covid-19, né? A minha ideia é trazer para vocês o que vocês podem fazer para fortalecer a imunidade, tá bem? Vamos falar de uma medicina assim, diferenciada, uma medicina em que a gente vai estar trabalhando principalmente os fatores que fortalecem o nosso corpo. Vamos parar de ficar pensando em tomar remédio, vamos focar no quê? No principal, né? Reconhecendo o poder que o nosso corpo tem em ter sim uma saúde muito pouca abalável.
né? Uma saúde extremamente com uma base boa, onde todos os estímulos que chegam até o nosso corpo, ele de certa forma interage de uma maneira harmônica e volta para a sua homeostase, é o termo que utilizamos, para o seu equilíbrio. Tá? Bom, não é só o Covid, não é só o coronavírus que o nosso corpo tem contato, pode estar tendo contato. Tá? Vamos lembrar que constantemente a gente tem vários fungos, bactérias, vírus e mais vírus interagindo com o nosso sistema imunológico. Essa troca é inevitável. Isso que nos traz, né? Isso é a vida. Essas trocas fazem parte. Nosso corpo, o ser humano, ele é capaz de estar inserido neste meio de uma maneira harmônica. Tá bem? Então, para vocês entenderem, quando falarem assim, o que é Covid, o que é SARS-CoV-2, então, só para criar essa base, esse entendimento, quando falar Covid-19, nós estamos falando da doença propriamente, tá? Quando falo SARS-CoV-2 é o vírus específico, porque é a família coronavírus, então coronavírus é a família, então engloba vários vírus, tá? Então nosso foco é o Covid-19, e Covid-19 é porque o CO é do corona, VID, né, de vírus, e 19 foi o ano que foi, né, descoberto e iniciou esse problema todo que a gente vem vivenciando, tá bem? Então, a minha ideia que eu quero quando eu passo essas informações para vocês é que vocês consigam construir, sustentar um exército, né, forte, que é capaz de atuar nessa batalha com todas as armas, tendo um exército completo, da melhor forma, com a melhor estratégia possível. Quem é o exército? São os anticorpos, o nosso sistema de defesa, o sistema imunológico. Então esses são sim os passos que a gente pode investir para deixar esse exército treinado e forte, sem ter déficit de número menor. Vocês vão entender melhor adiante. Vou compartilhar com vocês questões práticas, o que a gente pode entender da parte de suplementação, alguns exames que ajudam a nos dar mais segurança de como está o corpo de cada um em termos de inflamação ou não, tá bem? Então, a minha ideia é, vamos ser inteligentes desde já e vamos compreender os passos para atingir essa imunidade da maior qualidade possível, tá? E não ficar esperando adoecer para mudar. Muitas vezes a gente precisa levar um susto para realmente fazer uma mudança e talvez a inteligência nossa, né, é sábio da nossa parte já ir mudando antes. Vamos modificando tudo que está no nosso alcance, tá bem? Quando a gente fala em saúde, longevidade, lembre-se sempre do seguinte: é um conjunto, é uma orquestra. Não tem como a gente falar em saúde pensando numa pílula mágica, em uma única mudança, tá bem? É o conjunto, é esse todo trabalhando em conjunto que vai trazer todo esse aspecto, essa proteção que a gente pode sim adquirir com o nosso estilo de vida, tá? Então, lembra sempre disso, quando a gente falar em doença, em sistema imunológico, lembra que por volta de 80% das doenças, tá, que causam os maiores problemas de saúde que mais acometem as pessoas, que são essas doenças, que são fatores que agravam as pessoas que contraem o Covid, essas doenças, até 80% delas são preveníveis. Vocês sabem quem são as pessoas mais acometidas com os quadros graves do Covid. Vocês sabem, certo? São quem? Quem que é o grupo de risco? Hipertensos, diabéticos, pessoas com câncer, doenças respiratórias. E muitas vezes tá ali, vamos puxar a orelha, vamos tentar entender o que a gente pode fazer para evitar que a gente desenvolva essas doenças ou que ela progrida. Então eu te pergunto, como está a sua saúde hoje? Você está gastando energia para essas interações de vírus com os seus anticorpos, somente nisso? Ou você tem um gasto de energia que, além de ter que atuar ali com os vírus, também está gastando uma energia, sua reserva, seus fatores favoráveis à saúde, os nutrientes do seu corpo, né, um desgaste energético do seu corpo em si? Você está gastando também uma parte disso para desinflamar seu corpo, para desintoxicar?
Então aí você tem dois problemas. Então você tem uma energia X, ela está sendo toda destinada para a parte de combate de vírus, se o assunto esse é hoje, se o assunto de hoje é o Covid, ou seu corpo também está ali tendo que, poxa, muitas intoxicações, seja por alimentação, né, líquidos, sólidos, produtos industrializados, bebidas, drogas, né, alimentação desregrada, emoções, desequilíbrios nesses aspectos, seu corpo está tendo que lidar com isso também, então cuidado. Então talvez é daí que seja um pontapé inicial para você refletir se precisa ou não já fazer umas pequenas modificações. Tá? Bom, e aí vem uma questão muito interessante, né, que eu já também queria saber como cada um de vocês estão com relação a isso, que é, estão sentindo muito medo? Porque o medo é bom. O medo nos protege de viver uma situação assim, sem limites. Só que o medo em excesso, ele paralisa. Aí também não fica ali naquela situação de medo, se prende num quarto, não quer sair de jeito nenhum, sabe, entra num outro grau assim extremo de que vai pegar a doença. E aí a pergunta que eu faço é, tá com medo porque tem culpa no cartório mesmo? Essa é o raciocínio? Então, é a partir daí que eu queria, né, trazer para vocês assim, poxa, eu tô com medo. Calma, vamos ser maduros diante da situação. O que a gente tem que fazer? Todos aqueles cuidados, né, do distanciamento social, tudo isso que vocês estão de praxe, né, de estar ouvindo, ok, tudo isso é bem-vindo. Mas o que está no seu alcance? O que está no nosso alcance são várias dicas que eu vou estar passando agora, tá? Está sim no alcance e estão relacionados a vários fatores que podem levar você a desenvolver uma doença de uma maneira grave, tá? Então é inteligente da nossa parte a gente utilizar essa fragilidade, né, esse medo como uma forma da gente conseguir, né, poxa, concentrar naquela situação e falar, eu posso fazer isso, isso está no meu alcance, né? Essa questão do se amar, de se cuidar, tá? E aí eu peço que você se observe. Você está bem conectado com você, com suas sensações, com suas emoções, com o que você está comendo? Ou você está desconectado? Está na correria do dia a dia, não está prestando atenção no que você vem sentindo, no que está ali sendo servido para você, o que você anda colocando para dentro? Então isso é muito importante, tá? Primeira questão, autoobservação. Muitas doenças iniciam desse processo de alienação da pessoa com o seu corpo, tá? Então, começando com um exemplo de algo que está ao nosso alcance. Nós médicos, um dos livros de base assim, que a gente utiliza para estudar a fisiologia é o Tratado de Fisiologia Médica, que é justamente do Arthur Guyton, né? Ele escreveu junto com o John Hall. E lá ele traz estudos mostrando para a gente o quanto que uma aptidão física ela é capaz de trazer longevidade. Então, num dos estudos que ele nos traz pessoas de 50 a 70 anos que fazem atividade física regular, têm controle de peso, essas pessoas têm a chance de mortalidade 3 vezes menor, de maneira geral, mortalidade de forma geral, tá? Vocês vão entender onde eu vou associar com o Covid. Mas por que as pessoas morrem menos? Porque, primeiro, muitas delas têm melhor controle de pressão arterial, tem um LDL, aquela gordurinha tida como uma gordura ruim, mas na verdade todas as gorduras são boas, desde que em equilíbrio, né, desde que respeitando alguns valores específicos. Então o LDL, pessoas que fazem atividade física regular têm geralmente LDL mais baixo, pressão arterial mais controlada, o HDL mais alto e tem maior reserva respiratória. Então aí a gente já linka com a questão do Covid. É uma síndrome respiratória, né? De certa forma sistêmica, mas ataca assim, é uma forma de pneumonia, tá? Então, mais um estudo para vocês entenderem o poder de onde eu quero chegar com isso. Que temos que fazer? Temos que praticar uma atividade física regular, tá? Entenda como 150 minutos por semana, divida, né, em 5 períodos de 30 minutos,
3 períodos de 50 minutos. Essa é a média que a gente utiliza, tá? Então, em outro estudo, também com essa referência, temos um estudo que traz com idosos de 80 anos, em que aqueles com aptidão física, aqueles que praticavam atividade física regular, controlavam seu peso, apresentavam uma reserva respiratória de 3 a 4 vezes maior do que uma pessoa que é sedentária. Então, para vocês terem uma ideia, aquela pessoa sedentária, numa situação de necessidade de um aporte maior de oxigênio, conseguia atingir ali 1 litro minuto a mais, que seria assim, até tudo bem, né? Dobrar ali a capacidade. Tá? Então, só confirmando a porcentagem, então, o que é sedentário consegue até 3 a 4 vezes, tá? 3 a 4 vezes mais essa reserva. E já uma pessoa que faz atividade física regular consegue dobrar, ou seja, ir para 8 vezes maior a reserva respiratória. Então, numa pneumonia, consome-se por volta de todo o pulmão de uma pessoa sedentária, até aquelas 3, 4 vezes a mais que o corpo tem de reserva ali. Mesmo assim não é suficiente, porque uma pneumonia consome tudo isso. Então, olha só a capacidade que tem. Esse é um estudo com idosos de 80 anos. Então você consegue dobrar essa capacidade com a atividade física. Talvez uma pneumonia que atinja um idoso desse, ele consegue se sair numa boa. Pode ser que ele tenha um resultado melhor, um desfecho melhor. Porque no Covid, qual que é o problema? A pessoa vai justamente caindo a saturação, vai perdendo aquela capacidade da troca do oxigênio. É até um critério de gravidade. Então a gente tem toda essa diferença quando você pratica uma atividade física. E essa é a minha ideia. E se não bastasse toda essa questão que eu citei, né, do melhora de pressão arterial, das gorduras sanguíneas, dos riscos das doenças cardiovasculares em quem pratica atividade física, né, nós estamos falando em 3 vezes menor. Tem também essa reserva respiratória muito maior em quem pratica atividade física, podendo dobrar. Tem também a questão da capacidade de aumentar o débito cardíaco. Tá? Funcionamento cardíaco em até 50 vezes quando a pessoa pratica atividade física. Então você soma um coração que suporta mais, um pulmão que suporta mais, a reação do corpo diante de todas as consequências de um quadro respiratório, uma síndrome respiratória aguda, do SARS-CoV-2, vai ser melhor. O corpo tem mais reserva, consegue fazer mais a troca, ela tem mais áreas fazendo troca entre oxigênio e gás carbônico. Certo? Bom. Então, onde eu quero chegar com essa história toda é que as nossas atitudes diárias constroem nossa imunidade. É diário isso. Que bom, a vida nos dá essa oportunidade diariamente, para a gente iniciar o dia, percorrer o dia e somar esses dias de uma maneira melhor. E aí entra a questão da orquestra que eu citei no início. Precisamos ter todo esse jogo, toda essa harmonia dos instrumentos tocando da melhor forma, da maneira mais harmônica, para que a gente tenha um sistema imunológico de altíssima qualidade. Então, só que o que acontece? Muitas pessoas sabem ou não preferem, sabem ou nem sabem ou não querem ver que, por exemplo, estão lá trabalhando extenuamente, né, excessivamente, 12, 18 horas por dia, emenda um trabalho no outro e, poxa, tá ali, de alguma forma, gerando estresse, cortisol, tudo contrário ao sistema, a um sistema imunológico forte. Então, aí mais uma vez, e aí? O que nós vamos priorizar na nossa vida? Né? Esperar acontecer para mudar? Para talvez ter a chance de mudar? Muitas vezes esse trabalho, né, em excesso ou não, mas os momentos de confraternizações também são muito delicados, porque é quando vai ter uma comilança desregrada, bebida alcoólica, petiscos. Então são festas e mais festas, comemorações, e nem sempre, né, a pessoa consegue fazer aquela escolha, maneirar na quantidade. Quando não associado a tabagismo, e às vezes a gente pode até dizer que é alguma questão do nível das conversas, muitas vezes pode ser uma conversa que não seja tão boa, de uma vibração construtiva, que eleva o ser. Muitas vezes são conversas estressantes sobre questões materiais, sobre julgamentos, críticas. Então isso tudo abaixa a frequência do ser. Tá? Então são pequenas mudanças que você vai fazendo que no final das contas você já poupou o seu corpo, o seu fígado de ter que metabolizar, além da toxicidade dos alimentos,
a digestão dos alimentos pesados, muitas vezes embutidos, frios, né, que são petiscos, que dá trabalho para digerir para o fígado. É muito diferente você consumir legumes, verduras, alimentos naturais. E ainda tem o álcool. Então, sim, são fatores que abaixam, depreciam o sistema imunológico. Tá? Então é muito importante a gente conseguir observar todo esse contexto em que vivemos, quais são os ideais, como que a gente pode investir na nossa saúde, né? E criar ambições coerentes, ambições que são palpáveis e ao mesmo tempo que não vão nos tirar a nossa saúde, para que a gente consiga esse equilíbrio. Elas devem ser sustentáveis, né? Então, não sou contrário à nossa prosperidade, ao trabalho, ao esforço. É normal no fim do dia estarmos cansados, mas as recompensas, a maneira como as pessoas trabalham, né, sempre buscando recompensa num alimento que não é saudável, essa é a questão. Ou pensa muito além do que deveria para aquele momento, trabalham muito essa questão de focar no material e esquece de trabalhar o ser, de trabalhar o espiritual. Essa é a essência que vai nos trazer a maturidade não a velhice. Não é mesmo, Rodrigo? Meu querido, passei por isso há algum tempo, quase 2 meses de licença médica para tratamento de estresse. Ninguém merece. É isso. Cada vez mais as pessoas estão sendo diagnosticadas com o famoso burnout na área médica. Na área médica aumenta a cada ano. É assustador, porque às vezes as pessoas querem manter um padrão X ou abraçar todas as oportunidades, só que o corpo tá falando, olha, não é por aí, vamos um pouquinho menos. Então, penso assim, né, Nora? Eu acho que a ideia é a gente conseguir equilibrar isso e nunca deixar de pensar na prosperidade, pensar na nossa saúde, pensar no que estamos comendo, pensar na família, nos nossos relacionamentos. Isso é um ser bem elaborado, né? Não é fácil, é o nosso desafio. A gente gosta de falar que é complexo, não é que seja difícil, é complexo, mas uma boa cabeça, uma boa respirada, uma boa oração vai nos iluminando e trazendo esse trajeto da melhor forma, da forma mais harmoniosa que podemos percorrer, né? Então as pessoas chegam até mim e, poxa, Lincoln, quero me dar um suplemento para ficar com a imunidade boa, vamos testar algum hormônio, vamos aumentar meus hormônios. E aí você estuda a rotina da pessoa, mas uma rotina totalmente lesiva, nociva à saúde. E aí choca um pouquinho, porque eu vou trabalhar sempre as outras questões antes, que é o que eu acredito de coração. Várias, né? Acho que tem médico e paciente para todas as frequências aí ressoarem positivamente. Mas eu acredito nessa linha, porque essa sim é aquela que dura. Vai usar hormônio, vai usar por um tempo, vai ficar parando, vai fazendo ciclos. E quando fica sem, tem aquela queda, isso é bom. E os suplementos, é prioridade? Ajuda, mas é prioridade? E para quem não tem condições? Então a ideia é ir lá na raiz, né? Vamos na unha ali, conseguir investir nesses passos para a gente conseguir de fato uma saúde, né, da melhor qualidade. Então, desconfiem, fique atento aos atalhos, medicações, pílulas, procedimentos, cirurgias. Poderia citar vários exemplos, né, principalmente relacionados ao emagrecimento, que os resultados a gente vê na prática. Pesquisa sobre estatísticas. É minoria que dá bons resultados. A maior parte, tá? Estou falando aí de 70% a 90%, se estamos falando em emagrecimento, retorna o ganho de peso. Tá? Por quê? Porque não mudou aqui, não mudou a rotina. Tá? Então vamos tentar simplificar. Vamos por esse caminho, porque sai uma medicina muito mais simples, acessível a todos. E aquela medicina que realmente a gente cresce em vários níveis. Porque a gente para de delegar para o próximo, para de delegar para o médico, para um exame, aquilo que a gente deve fazer. E às vezes um dia isso a gente vai estar delegando no hospital internado, numa UTI. E você podia sim ter feito algumas questões que não chegariam nesse ponto, né? Então vamos ser responsáveis, vamos assumirmos as rédeas da nossa saúde, tá? Bom, então só se constrói um sistema imunológico, um sistema neurológico, um sistema cardiológico, ósseo, articular, né? Todo o corpo. Você só vai conseguir construir isso a partir do momento que você fornecer, proporcionar condições para que seu corpo se regenere, produza constantemente células boas, sem que ele fique gastando energia para desinflamar, desintoxicar,
e sem que ele falte nutrientes necessários para esse processo ocorrer. E não é nada bicho de sete cabeças. É alimentaçãozinha, por exemplo, caseira. Como eu disse, uma atividade física. Não é para ser atleta. É atividade física, 3 a 5 vezes por semana. Tá? Aí, da alimentação, você vai dar matéria-prima. De qualidade ou sem qualidade. Aí que é a sua escolha mais uma vez. E aí eu te pergunto assim, né? Você considera que você come bem? Porque muitas vezes muitas pessoas que eu atendo, eles falam assim, não, como bem, mas aí você vai conversando, aí a pessoa, né, geralmente, por exemplo, doutor, eu como sempre num restaurante, né, vou lá, sirvo só os alimentos saudáveis, mas aí você começa a detalhar o prato da pessoa, sempre tem uma fritura, sempre tem uma sobremesa, um doce, um pudim. Então é oxidação. Nós estamos falando em alimentos que oxidam o corpo, que inflamam. Então você vai ter um gasto do seu corpo para desinflamar, para desintoxicar. E aí esse gasto de energia poderia estar sendo dedicado a um processo de infecção, que poderia estar sujeito a ocorrer, a um vírus que pudesse atingir o corpo. Então açúcar, por exemplo, e imunidade, não dá certo. Vai perder em qualidade, tá? Só citando um exemplo, tem um estudo que circulou recentemente com relação a o quanto que o açúcar interfere na parte de inflamação, de defesa imunológica, tá? Olha só, foi um estudo da The American Journal of Clinical Nutrition, onde eles fizeram o teste lá, a pessoa consumia 100 gramas de um carboidrato simples, sacarose, esse açúcar de mesa. E foi constatado que por 5 horas houve uma queda do número de fagócitos, que seria uma das células especializadas no processo de defesa do sistema imune. Então pensa, a pessoa consome essa quantidade de açúcar, ela fica um tempo com uma queda dos anticorpos. Os anticorpos são justamente para poder, né, aquele exército que eu tenho citado para combater vírus, bactérias, fungos. E aí o que acontece? Se você faz uma refeição, come uma sobremesa, aí no meio da tarde come outro doce, a janta, mesma coisa, você acabou passando o dia todo naquele ciclo, com o corpo tendendo à inflamação, porque açúcar é a favor de inflamação, a gente pode associar com menor imunidade, mais doenças. Então você tem aquele corpo já automaticamente com uma energia que não é de qualidade, isso mesmo, com a energia e com o sistema imunológico que não é do melhor. Então esse é o passo a passo. O que você vai conseguir consumindo bastante açúcar? Doenças, diabetes, câncer, Alzheimer, alterações de gorduras, talvez enxaquecas, e aí vai, problemas digestivos. Então lembre disso, vai consumir açúcar? Poxa, deixa para as frutas, mas também com moderação, mas evita tudo que é industrializados, esses doces assim que vem com açúcar excessivamente na sua composição. Quando não, pior ainda, é o açúcar com, né, farináceos, mais gorduras, mais sal, mais conservantes. Então assim, a gente vai colocando mais substâncias a favor de um processo inflamatório toda a digestão. Então pensa comigo, o alimento quando a gente come. Então a primeira reflexão é, estamos comendo certo? Então só para continuar esse exemplo, então a pessoa vai lá, escolhe lá num buffet por quilo, aquelas opções, acaba pegando uma coisinha ou outra, mais sobremesa. Então o almoço, vamos supor, a pessoa faz desse jeito. Aí chega a janta, vários pacientes meus, vira e mexe, pede um lanche, uma pizza, e aí quase não come salada nem no almoço, na janta menos ainda, que é algo fundamental. A gente precisa consumir pelo menos uma refeição do dia, no mínimo, muita salada. Coloca ervas nela, né? Manjericão, cebolinha, faça um molho bem gostoso, com miso ou shoyu. Shoyu sem glutamato monossódico, sem corante, tá? Shoyu de qualidade. Um azeite legal, um limão, um vinagre. Avaliar essas combinações. Coloca um abacate, algumas sementes, faça a salada, tá? Então, essa é a primeira questão. Está realmente comendo bem? Dá para melhorar? Melhore, tá? Se for para consumir doce, apenas fruta. Fuge de todos os outros doces aí de padarias, doces que são extremamente açucarados, tá?
E um outro detalhe é, quando a gente come, né, a alimentação inicia desde o olhar, né, para o alimento, nosso corpo já se prepara, tem todo um processo realmente de aumento de acidez, né, acidez gástrica. E também tem a questão da mastigação, por exemplo, quando a gente coloca na boca. Quantas pessoas mastigam rápido? Não estão nem ali prestando atenção, dá 2, 3 mordidas, pum, e engole. Claro, mastigação é fundamental, né? No nosso trato digestivo não tem dentes. Aí aqui é o momento que vai fazer a principal, né, maceração do alimento. Além disso, a saliva, a amilase, fundamental ao processo digestivo. E aí, como vocês imaginam que é o alimento do nosso estômago, intestino? Já pararam para pensar? Então aquelas várias moléculas ali do alimento, né, na verdade fragmentos mesmo, vão reagindo com ácido gástrico no estômago. São vários fatores, cofatores que ajudam a conectar uma moléculazinha com a outra para absorver uma substância. No intestino, né, a gente tem a mucosa, a luz intestinal, ela tem lá várias células, né, é extremamente microscópica, né, a visão, na verdade, desse contato da luz do intestino com a parede, né, o alimento com a parede intestinal, mas ali está recoberto também de bactérias, enzimas. Então, em tudo vai ser muito importante você ter esse cuidado com esses alimentos, com como está a saúde do seu trato gastrointestinal. Tem pessoas que, desde, né, nariz, boca, tudo é cheio de muco. Isso tudo atrapalha, cria uma barreira entre o alimento, né? Você tem aqui a parede do intestino e você tem aqui uma parede de muco, que isso atrapalha todo o processo digestivo, toda a reação das substâncias, moléculas, das enzimas para poder ser absorvida pela parede intestinal. Ou a pessoa tem alguns processos inflamatórios que deixa, na verdade, muito aberto, entrando mais do que deveria. Olha como o processo é muito mais complexo. Por isso que a gente fala de medicina de base, a base é isso, é você conseguir entender o corpo, como a gente constrói saúde. A partir daí você consegue sair melhor em todas as reações a antígenos, né? Vírus, bactérias, fungos. Tá bem? Então olha só, então, como está o seu trato gastrointestinal? Se o intestino funciona regularmente, você dá condições para ele. Então a gente fala muito da microbiota, as bactérias intestinais. Elas vão ser, como que elas são controladas? Através do que você coloca para dentro. Se você coloca alimentos ruins, vai aumentar mais as bactérias ruins. Então a gente fala muito dos pré-bióticos. É o que? São os alimentos de qualidade, são as fibras, legumes, vegetais. Eles vão ser os alimentos que vão sustentar as bactérias boas. A gente tem também os bióticos mesmo, né? Os probióticos, as bactérias propriamente. A gente tem os pós-bióticos, que é o que? O resultado do seu processo. Algumas bactérias produzem substâncias. Então a gente tem a microbiota, ela é composta por quê? Por essas bactérias, através do que a gente come. Então é fundamental a gente tirar o que faz mal, colocar alimentos saudáveis. Iogurtes vegetais, queijos vegetais, alimentos fermentados, vegetais fermentados como o chucrute, o kimchi, né, o repolho, no caso o primeiro, o kimchi é a selga fermentada, os processos são os mesmos. E dali você tem um alimento para consumir, por exemplo, junto com a salada ou mais um acompanhante, um prato, riquíssimo em bactérias do bem. Tá? Bom, continuando aqui o nosso bate-papo, falando um pouquinho, né? Falei um pouco da alimentação, da microbiota, falei da atividade física, o quanto é importante, são peças para a gente construir, edificar, né, um castelo, algo muito forte. E não algo que está bamba ali, pronto para desabar a qualquer momento, né? A pessoa já vive no limiar, aquela pessoa que está sempre com as alergias, sempre com dor de cabeça, sempre com dores articulares. A pessoa que já está tomando remédio para vários problemas de saúde, né? Talvez pressão alta, diabetes, sendo que ela poderia sim assumir a responsabilidade da saúde dela. E falar assim, não, calma, se tal alimento faz mal, por que eu consumir? Tá? Vamos lá. Gisele, Samia, boa noite a todos, viu? Vamos lá, conversando um pouquinho sobre aí o que a gente pode fazer, né? Pra gente melhorar a nossa saúde. Então lembra disso, tá? Os alimentos que nos intoxicam, a gente está falando de mais um problema para o corpo. Se nós estamos falando do Covid, estamos falando do coronavírus, então são esses dois problemas. Um é trabalhar tudo a toxicidade que estamos colocando para dentro, alimentos de baixa qualidade, e mais um problema que pode vir a qualquer momento, vírus. Certo? Então deixa toda a sua energia para quando vier um problema, seu corpo conseguir ir lá e pum, acabou. Rapidinho, o negócio se equilibra, se harmoniza de novo. Esse é o raciocínio acima de tudo, tá? Então, alimentação
é a fonte da matéria-prima para a construção do nosso corpo. Construção de novas células, construção de anticorpos, construção de todo um sistema harmônico e saudável. Precisa de vitaminas? Tem vitaminas, não está faltando. Está precisando de macro, né, um equilíbrio de gordura, carboidrato, proteína? Está ali à disposição. É isso que eu quero dizer, tá? Então, cada dia, cada refeição é uma oportunidade, é uma nova oportunidade para a gente construir esse corpo fortalecido, tá bem? Outra dica. Vocês têm costume de tomar sol diariamente? 15, 30 minutinhos no máximo por dia? Helioterapia. É daí que vem, pode ser uma fonte da nossa vitamina D, esse hormônio fundamental. Esse mensageiro, ele é peça-chave para que a gente possa também sim ter uma modulação melhor no nosso processo inflamatório. Né? Barreiras pulmonares são melhores quando temos níveis mais altos de vitamina D sanguínea, no caso antidosa 25OH, como regra. Então, e quando eu falo isso é sem protetor solar. Calma, é por esse período de tempo. Ah, quero ficar o dia inteiro no sol. Calma, para ninguém faz bem ficar o dia inteiro no sol. Tem que ter cuidados, certo? Vamos saber ponderar a questão toda para não ficar as informações pelas metades. A ideia é exposição, sim, faz bem, com moderação, 15 a 30 minutos. Ah, não é possível, não consigo ficar esse tempo, fique o quanto puder. E dose também a vitamina D sanguínea. Com isso a gente consegue avaliar quanto, se precisamos ou não suplementar, quanto, até atingir os valores otimizados, não é valores de laboratório, tá? Bom, então, se vocês estão entendendo que não é do dia para a noite que a gente constrói sistema imunológico de topo, mas sim, é possível aos poucos construir da melhor qualidade. E às vezes, por mais que você dê algumas erradinhas, fica mais fácil do corpo restabelecer. Por quê? Porque ele já está ali com vários sistemas bem produzidos, bem criados de qualidade. Então, algumas escorregadas que vocês deem são suficientes para que a gente consiga sustentar um sistema de saúde. Desde que a dica que eu dou para os pacientes, olha, bagunçou um pouco um dia, poxa, se sair da linha, mas sai com moderação, quantidade pequena, para que o corpo sinta menos a eliminação e consiga já voltar para o nível melhor de qualidade. Níveis de vitamina D a gente gosta de manter entre na faixa de 50, vai variar, né, cada caso. E claro que sempre tem que individualizar, a gente não vai sair suplementando sem entender o contexto da pessoa. Tem situações que a gente precisa avaliar um pouquinho melhor, avaliar PTH, ver se a pessoa tem algum problema renal, enfim. Mas essa faixa aí de 50, 70, tá? Tem estudos que falam até acima de 100, mas essa faixa de 50, 70 é uma faixa consensual a várias escolas e estudos, tá bem? Bom, continuando aqui. A minha ideia, né, compartilhando com vocês todas essas informações, não é que vocês saiam se automedicando, se autotratando, diagnosticando, tá? É claro, isso aí, até legalmente dizendo, eu nem poderia, mas é que vocês começam já a ficar antenados a todas essas possibilidades. E mesmo fazendo todas essas dicas, eu não posso garantir que não vai, né, pegar o Covid-19 ou mesmo outras doenças, mas os estudos, a ciência nos mostra que corpos saudáveis têm uma maior tendência a ter uma resposta a todos esses antígenos, como chamamos, né? Vírus, bactérias, fungos, aquilo tudo que desencadeia, né? Uma provocação no nosso sistema imunológico. Um corpo equilibrado, harmonizado, tende a ter respostas melhores, mais harmônicas, muitas vezes um desfecho melhor, tá? Então observe, vão se testando, vão se avaliando, né? Os resultados mostrarão por si só. Em várias situações de alimentação a gente fala para a pessoa, olha, testa, aí você chega à conclusão, né? Então vamos lá. A ideia é isso, é que vocês vão entendendo os passos e eu peço de coração que vocês vão se organizando, vão se avaliando quais mudanças está no seu alcance. Né? Qual mudança ou quais, melhor ainda. Mas já comece a avaliar isso. Às vezes você pode falar assim, não, eu vou parar de comprar algumas porcariadas que eu comprava na alimentação. Beleza, a melhor coisa, a gente não ter alguns alimentos tóxicos já nos evita, no momento de fome, buscá-los. Vou colocar uma atividade física, vou começar devagarinho. Perfeito.
Isso daí já vai fazer diferença. Vou dar mais atenção à minha noite de sono. As noites de sono, ou a privação do sono, também vai ter toda a consequência favorável à doença. A gente tem todo o ciclo hormonal que vai ser desestruturado se você passa noites em claro. Ciclo do GH, da melatonina, do cortisol, da serotonina. Então a gente tem uma sequência de hormônios que vão estar influenciando o seu sistema imunológico em algum momento. Então cuide, avalie, pode melhorar a alimentação, melhore o que pode ser melhorado no seu sono, quantidade de horas de trabalho, dedicação para você, tá? Dedicação numa meditação, de uma oração. Uma pessoa harmônica tem muito mais equilíbrio. Ela consegue reagir melhor em inúmeras situações, a fazer escolhas alimentares melhores e talvez evitar, né, a necessidade de uma confraternização regada a comida desregrada e bebida alcoólica, tá? Então, vamos falar um pouquinho de suplementos. O pessoal gosta de falar de suplementos. Eu percebo isso, que tem uma tendência eles, né, sempre questionarem, perguntarem bastante. Então, quando a gente está falando ali da parte de suplementação, primeiro de tudo lembrar que suplemento não é remédio, tá? E suplemento não é, né, vamos colocar assim, não é toma um suplemento e continua a vida na bagunça. Não, suplemento vem depois de você ter mudado seu estilo de vida, mudado tudo que a gente conversou até agora, atividade física, alimentação, sono, estresse, tá? Tá bom, o suplemento vai ajudar? Vai, mas lembra que os outros está acessível a você o tempo todo, né? Os suplementos, vai ter a despesa, precisa de uma avaliação de dosagens, né? Há necessidade desse cuidado, e eles vão otimizar o seu corpo como um todo, vão sim. Eu faço ciclos de suplementos, uso um tempo depois eu troco, mas com a ideia do quê? Do nosso corpo, com a sua sabedoria, ele vai pegando o que precisa, depois é legal até, né? Vamos descansar um pouquinho dos suplementos? Vale a pena, né? A gente não sabe lá no fundo, assim, todo o processo para aquele suplemento chegar até nós. Então, eu sou dessa ideia de que tá falando de uma doença, às vezes a conversa fica mais séria, até mesmo suplementos, mas de maneira geral, faça ciclos de suplementos, acompanhe com exames, que aí você vai conseguir achar os valores ideais para o seu corpo. Porque às vezes as pessoas tomam um suplemento igual que outra pessoa toma, mas são corpos diferentes. Tem pessoas que não precisam suplementar vitamina B12, por exemplo, metilcobalamina, independente se é vegana, onívora, vegetariana, não importa, tem as duas situações, acontece com todos, variam. Então, às vezes, não é o mesmo suplemento para todo mundo, tá? Então, vale a pena ter esse cuidado, tá bom? Falando de alguns suplementos, eu anotei aqui alguns que a gente poderia compartilhar. Comecei a falar um pouquinho sobre a helioterapia. Primeira opção de suplementação da vitamina D é o sol. Na impossibilidade ou na insuficiência, a gente pode abrir mão e entrar com propriamente a vitamina D como um suplemento. A vitamina D, então, ela tem todos esses fatores que eu já citei, né? Ela diminui a resposta inflamatória, ela modula, né, essa resposta inflamatória, melhora, né? Então vai estar fortalecendo essas barreiras pulmonares, pensando numa doença respiratória, tá? Mas ela vai estar envolvida em várias outras situações do nosso corpo. Não é só neste momento, por isso que é a orquestra toda, mais uma vez. Temos também muito, né, a utilização junto com a vitamina D, a vitamina K2 e MK7, para ajudar a direcionar esse cálcio para o local certo. A vitamina C faz parte de protocolos, né, muitas pessoas utilizam como preventivo até mesmo. Tá? O ácido alfa-lipóico, muito bem-vindo em várias situações. A gente consegue reduzir muitas vezes até marcadores inflamatórios, dentre todas as outras abordagens, ele otimiza esse processo. A famosa cúrcuma, né, açafrão da terra. A gente tem também, né, a substância ativa dela, a curcumina, associada a piperina, otimizando toda essa absorção e o mecanismo de ação, ajudando o nosso corpo, reduzindo inflamações. Porque lembra que vários fatores que levam o nosso corpo à doença estão associados a processos inflamatórios, seja por vida desregrada, estresse, alimentação errada, contato com fatores que inflamam o nosso corpo, né, como já citei vários aí. E aí esses suplementos podem ajudar, tem esse potencial em melhorar esse equilíbrio. É de maneira sutil? É de maneira sutil, porque mais importante vai ser retirar a causa, mas ajuda também, tá? Pensando, por exemplo, a gente utiliza
vários marcadores inflamatórios para avaliar como está a situação do corpo da pessoa, né? A gente poderia utilizar o PCR, de preferência ultrassensível, o VHS, ferritina, poderia usar também a homocisteína, ácido úrico. Tem vários fatores que a gente vai somando aqui e ali, a gente vai chegando à conclusão que assim, está mais ou menos inflamado, né? A própria insulina, leptina, enfim, são vários, tá? Mas citei alguns aqui para vocês terem uma ideia. E embasado nisso, a gente entra com suplementação. Então, por exemplo, muitas vezes a gente utiliza a vitamina B12, metilcobalamina, a B6, a piridoxina, a B9, metilfolato, para várias situações, como por exemplo para melhorar uma cisteína ou mesmo para suprir carências. Então, são vários suplementos que vão estar ali contribuindo para todo o nosso sistema imunológico, para que a gente consiga ter aquele sistema imunológico que a gente tanto almeja, tá bem? E saiba que está no seu alcance, não dependendo apenas dos suplementos, eles ajudam, tá? Mas tira o que intoxica o corpo de vocês. Muitas vezes é mais importante tirar o que intoxica do que colocar o que faz bem, tá? Melhor colocar o que faz bem e continuar intoxicando? Pode até ser, melhor que nada, mas lembra que melhor é sempre tirar o que intoxica o corpo, tá? É um processo. A gente tem outros suplementos que podemos utilizar, como magnésio. A gente tem vários tipos de magnésio, vai depender da pessoa, do qual é o foco, né? Magnésio bisglicinato quelado, de malato, treanato, enfim, né? O magnésio quelado, PA, são várias opções, que também é uma substância essencial para a vida, para um corpo saudável. Precisa suplementar? Talvez, né? Magnésio a gente encontra muito nos alimentos verdes. Ali tem uma fonte excelente. Verdes escuros, consuma abundantemente. Aí vem a vitamina C que eu citei. Claro, quais alimentos teriam vitamina C? Os cítricos, né? O limão, laranja, a acerola. A gente tem algumas outras berries que podem conter também as frutas vermelhas. As frutas vermelhas por si só tem muitas substâncias positivas à nossa saúde, sistema imunológico, tá? Mais alguns minerais aí que a gente pode citar, suplementos, né? O zinco. Na ortomolecular a gente já usa muito há anos, né, ele como um mineral essencial à nossa saúde, parte também, né, não só de defesa, mas neurológica. Sempre a gente tem uma regrinha ali de proporção entre zinco e cobre que a gente deve seguir, porque eles competem por sítios, né, onde eles vão se ligar. Zinco, cobre, o que mais que a gente também é importante a gente estar atento? Selênio, em alguns casos, né, pode influenciar no funcionamento de uma tireoide da melhor forma também. O resveratrol, que muitas pessoas falam, bom, tomo vinho aqui pensando no resveratrol. Às vezes você pode pegar a cápsulazinha ali só do resveratrol, sem o álcool, sem conservantes, sem talvez a ressaca. Ou você pode ainda pegar uma molécula melhor ainda, transresveratrol. Tem vários estudos mostrando benefícios do sistema imunológico, circulatório, tá? E lembra que a SARS-CoV-2, né, a coronavírus, ela é uma doença sistêmica. Tem comprovação do quanto ela comete, sim, o sistema respiratório e sistema circulatório também. Uma doença vascular. Então, pode atingir esse nível também. E aí, mais uma vez, entra todo esse potencial que a gente pode cuidar do corpo como um todo. Então, a gente fala do corpo, olha para o corpo de uma maneira geral, tá? Todos os sistemas em harmonia. Mais uma vez, dependendo da idade da pessoa, pensando no processo digestivo, mantendo, né, a saúde do trato gastrointestinal, às vezes a gente precisa melhorar a digestão. Às vezes é o alimento que está causando a má digestão, tá? Mas às vezes é a necessidade de aumentar um pouquinho a acidez. Às vezes é a necessidade de enzimas digestivas. Ou de suplementar com probióticos. Então tudo isso vai somando para a gente conseguir aquela saúde da melhor qualidade possível, uma saúde inabalável, né? Vamos brincar dessa forma no sentido de que ela se torna muito mais forte, tá? Pensa, a gente tem vários processos de doença que existem os vírus oportunistas, né? Não que eu esteja me referindo somente ao Covid, mas o herpes, por exemplo. Quantas vezes a gente passa por um estresse, questão emocional, e bum, estoura aquelas vesículazinhas no lábio. Ou mesmo, a gente sai de um processo de uma amidalite, né, de uma infecção da garganta, uma infecção qualquer, de um uso de um antibiótico, bum, vem aquele vírus oportunismo, dá um herpes também. Então, olha só que ponto que a gente pode, né? Eu falo por vivência.
Quantas vezes eu, em época de faculdade, quando de muita coisa, ainda não conseguia coordenar todas essas questões, não tinha todo esse conhecimento, juntava uma coisa com a outra, a hora que eu via, saía algo em mim. Há quantos anos isso não sai? Mas eu sei, esse é um vírus que boa parte da população tem esse vírus alojado no corpo, tá? O herpes labial, ele é um subtipo do herpes. Existem vários tipos, tem o genital, tem o labial, tem que acomete, né, o nervinho ali que vai dar aquelas vesículas na pele. Então, onde eu quero chegar é que muitos nós temos, mas muitos de nós sim está adormecido, quietinho. Por quê? Porque o nosso sistema imunológico está mantendo esse equilíbrio, não está deixando ele desenvolver. É como uma candidíase, a mulher tem a cândida na vagina, faz parte daquele fungo da biota vaginal. Porém, né, por inúmeras razões, ele passa a crescer descontroladamente. Aí a pessoa faz, né, tem aquele corrimento, aquele leitinho entalhado, aquele corrimento esbranquiçado, associado ou não a dor durante a relação, pode ter, né, fissuras, a gente chama de dispareunia, né, essas dores, corrimento, enfim. Então, o que eu quero dizer é assim, um corpo saudável, quantos problemas de saúde que não consegue atingir. Você tem aquela barreira, você está com a sua armadura, aquela armadura protegendo todo o seu corpo, certo? É aí onde a gente quer chegar. Gisele, quando a gente pensa em probióticos, são vários, vai depender de vários casos e a finalidade, tá? Existe uma gama imensa de probióticos, mas se fosse para simplificar, começa produzindo seu próprio chucrute, quinti, tá? Que é o fermentado de repolho e acelga, respectivamente, e é uma maneira natural, gostosa, prazerosa, que vai agregar sabor, nutrição nas suas refeições, ao invés de suplementar apenas, tá bem? Então, lembrar que quando a gente fala de suplementos, a gente está falando de manipulações. E aí a gente tem um espectro grande de dosagens. E aí, mais uma vez, tem que individualizar. A gente tem dosagens fisiológicas e a gente tem dosagens terapêuticas. Então, muitas vezes, suplementos que são vendidos por grandes corporações, geralmente eles trabalham com doses fisiológicas, para que possam ter uma margem de segurança, e, enfim, né, eles não estão acompanhando, fazendo exames. Então, lembrar que em processos terapêuticos, em situações de maior cuidado, a gente acaba utilizando os suplementos numa dosagem mais alta, tá? E, claro, sempre individualizado, viu? Boa noite, Antônia. Por nada, viu, Gisele? Tá legal. Então, existem alguns protocolos, tá, pessoal, com relação a tratamento de Covid. Isso daí eu posso disponibilizar em outro momento. São consensuais e algumas desses, né, do que eu citei aqui serão utilizados. A minha ideia não é a gente pormenorizar a partir de tratamento, nem mesmo vacinas nesse momento, mas eu quero ajudá-los e encorajá-los a quê? A mudar os hábitos, a convencê-los a pequenas mudanças. Vamos tirar aquele pãozinho? Lembra que os pães, os farináceos, é considerado açúcar para o nosso corpo, a farinha branca, tá bem? Então a gente está falando em processos inflamatórios. Começa por aí. Vamos reduzir, vamos retirar farináceos o máximo que a gente puder. Vamos retirar doces, vamos parar de desembrulhar as coisas, pacotinhos, bolachas, doces. Vamos começar a descascar mais. Vamos lembrar de sempre consumir muitas folhas, verduras, variando elas. Aprendam, descubram como fazer aquela salada prazerosa. Muitas vezes aqui em casa o prato principal é a salada, tá? Então, essas pequenas mudanças vão te trazer grandes resultados no futuro, principalmente quando falamos em longevidade saudável. Tá? Lembre-se que os atalhos são atalhos, não são garantia de resultado. Você entender o processo para construir uma saúde, esse sim pode te trazer mais resultados. Bom, para aqueles que ficaram até agora, se quiserem fazer mais alguma pergunta, vamos lá, que aí a gente vai encerrando a nossa live. E para vocês que estão aqui ainda e que estão assistindo em outro momento, se encontrarem, né, alguma pessoa que possa acrescentar essas dicas para ajudar a dar aquela alfinetadinha, para ajudar a construir uma saúde de verdade, para essas pessoas, encaminhem as pessoas, sabe? Vamos tentar o máximo que a gente puder ajudar as pessoas. A gente não quer ninguém ficando doente, tendo que ser internado, com doenças. E como eu disse, a maior parte das doenças são preveníveis. É aí que é a questão que a gente às vezes não para pensar, né? Vai naquela correria do dia a dia, vai naquela sorte, né?
conforme a vida, deixa a vida me levar, vai levando a vida conforme ela te conduzir, né? E não é bem assim, a gente pode ser os condutores desse processo todo, né? Bom, vou encerrando então aqui a live hoje, agradecendo a participação de todos que aqui me acompanharam, tá? Aqueles que estão também assistindo em outro momento. Estarei compartilhando mais informações nas próximas lives e estou à disposição, torcendo para que vocês consigam cada vez mais construírem aí a saúde de vocês do maior nível possível, qualidade, enfim, né? Saírem do medo e irem para um caminho de, vamos lá, eu sou responsável pela minha saúde, não tenho medo porque eu estou fazendo a minha parte. É isso onde eu quero chegar, né? Porque as pessoas que têm medo muitas vezes são aquelas que estão fazendo as coisas erradas e aí fica com receio porque sabe, a consciência pede, né, essa evolução. Antônia, doutor, tem gêmeos de 10 anos, eles gostam muito de comer omelete no café da manhã e antes de ir para o colégio não tem problema comer café da manhã antes de ir para o colégio, não tem problema comer todo dia? Olha, eu sou da ideia de que tudo na vida, nada sempre todo dia, e tem que individualizar. Às vezes vai chegar um momento que eles vão falar assim, não quero, aí respeita também, né? Eu percebo isso. Meu filho de 3 anos, que muitas vezes ele conduz a gente para o corpo dele está precisando. Mas você pode, né, substituir o omelete, por exemplo, pode fazer eles são jovens, você pode fazer um omelete com uma tapioca junto, a crepioca, você pode fazer um omelete de grão de bico. Pega o grão de bico, processa ele, ou melhor, bate no liquidificador para ficar um pouquinho mais líquido e faz como faz o omelete. Você pode trocar, às vezes, não sei se eles gostariam de ir para um paladar doce, mas você poderia fazer também uma fruta com aveia, chia, linhaça, um óleo de coco, talvez. Indo para o salgado, você pode fazer para ele, pegar o inhame, fazer um patezinho um patê de inhame salgadinho, tá? Por exemplo, coloca ali uma sal, um limãozinho, cebolinho, azeite, o inhame pode ser uma pasta em substituto, por exemplo, de requeijão, manteiga ou outros industrializados, tanto para rechear, né, esses omeletes, crepioca, grão-bioca, como alguns chamam, como eu citei todos esses exemplos, como você pode também utilizá-lo nos crackers, né? Os crackers é um bom substituto das torradas, dos pães. No meu Instagram tem a receita, né? Como fazer os crackers. É algo excepcional, é uma maneira muito gostosa, né? Os crackers nada mais são são bolachinhas de sementes, né? Você faz como? Você faz um molho, por exemplo, molho de tomate, faz bem gostoso, orégano, sal, dá para diversificar, tá? Essa receita, e pode ir para um molhinho de tomate, um pedacinho de azeitona, e coloca lá a chia ou a linhaça, né? E hidrata ela ali, estica ela numa assadeirinha, coloca no forninho bem fraquinho para ele desidratando e forma uma bolachinha. E aí você pode utilizar, por exemplo, esse patê de inhame, ou você pode processar castanhas, né? Castanha de caju também com temperos, vira uma pastinha. Olha, é isso. Tem várias opções que dá para você diversificar. Tá? E lembrar da qualidade, da procedência do ovo, né? É muito importante. Hoje em dia você consegue escolher, conforme a ração, a cor da gema. Você consegue mais amarelada, menos. Então dá preferência, né, aos ovos em que você sabe que são de galinhas que ficam soltas, e não só soltas, porque algumas legislações aí, né, aceitam como galinha caipira aquela que tem uma área aberta. Então, se elas vivem num lugar fechado, mas tem uma porta com uma área pequena ali fora, elas saem em volta, já é considerado uma galinha caipira. Então, talvez realmente saber uma procedência bem mais tranquila em termos de algo em grande escala, né? E variar. A gente, desde a ração, assim, é importante variar, porque a gente não sabe tudo que é dado para esses animais, de fato, né? Então, variando é algo bem legal, bem importante, tá bom, Antônia? Então, nada todo dia sempre, eu sou da ideia de variar, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma. Legal, uma outra dica também é do ralar direto, né? Por exemplo, o inhame na frigideira. Você pode, ou processa ele antes, faz, né, aqueles filetinhos. Isso também serve para batata baroa, mandioquinha, para batata doce, a própria mandioca. Você pode processar ela, ralar, e aí você estica aquilo ali na frigideirinha, né, distribui, e aí a mesma coisa. Você faz uma panquequinha ali
dessa raiz aí, fica bem gostosa também. Pode temperar antes de colocar na frigideira, pode rechear de uma maneira gostosa. Essa é uma dica valiosa também, lembrado pela queridíssima Amanda. Certo, pessoal. Vamos lá, mais uma aqui pra gente finalizar. E aí eu já ia dizendo que vocês me deram a ideia de em algum momento fazer um bate-papo aí só de receitas. Tá, enquanto faço... Deixa eu ir só... Tá, aqui. Tá correndo pra cima, deixa eu colocar aqui. Quando faço molho pra macarrão, Luzia, né? Vamos lá, Luzia. Quando faço molho pra macarrão, eu bato no liquidificador o inhame, batata doce, cenoura, mistura o molho vermelho, deixo cozinhar e ficar uma delícia. As crianças nem percebem. Perfeito, é isso aí. Quantas vezes minha mãe pegou ali no molho do feijão, pegou uns grãos de feijão, pegava cenoura, beterraba, batia e colocava no feijão. Essa é a ideia. Às vezes a gente faz aqui um leite vegetal pro meu filho, e em vez de a gente colocar só, às vezes, o que já é muito bom, né? O próprio leite em si, seja de uma castanha, né? Amêndoas, castanha de caju ou de aveia, às vezes a gente pega um pouquinho de... Quando a gente quer acrescentar algo mais, por algum motivo, a gente acrescenta um pouquinho de alguma proteína em pó, né? Uma proteína vegetal. É uma ideia também, de uma maneira que agrega um valor nutricional, que a gente avalia cada caso, cada situação. Então, às vezes, aquele dia que a gente comeu não tanto proteína, por exemplo, ou quando a gente vai fazer um café da manhã mais... um brunch, né? Um café da manhã que vai quase praticamente substituir o almoço, a gente faz uma coisa mais proteica, e aí a gente pode acrescentar ali, né? Um bolinho, por exemplo, no leite, essa proteína. Então essa é a ideia. Muitas questões, muitos alimentos vale muito de como a pessoa prepara. A preparação as crianças nem sabem, e como é apresentado. Se você apresenta fazendo cara feia, é uma coisa. Se você apresenta, olha isso, que delícia, fazendo aquela propaganda, é diferente. Mas se você remete aquele pensamento dela a um tempero que ela gosta, independente do prato em si, ela já vai associar com aquele tempero que ela gosta, né? Por exemplo, olha, esse molho aqui é de castanhas, olha que delícia, filho, sabe? Isso deixa eles interessados. Então, sem dúvida, essas dicas aí é um momento em que a gente acrescenta um valor que às vezes as pessoas, né, fica naquele trivial todo dia, não dá uma respiradinha para vir um insight, uma intuição, uma ideia nova, né, e faz diferença, agrega muito valor. O inhame, né, quando a gente fala em alimentos que ajudam a imunidade, né, você tem alguns cítricos, a gente tem, né, o inhame, ele foi muito estudado aí na época da dengue, gengibre, cravo, canela, né, as frutas vermelhas. Mas a conclusão que eu chego no final das contas é assim: uma dieta equilibrada, balanceada, em que tem alimentos de todas as cores, o nosso corpo sabiamente ele vai pegar todos os nutrientes que ele precisa, tá? Então eu tenho a tendência a não endeusar os alimentos. Eu tenho uma tendência a estimular o consumo dos alimentos. Quanto mais saudáveis, melhores. Então, por exemplo, chocolate? Não. Cacau? Sim. Né? Cacau sem açúcar? Com certeza. Fenomenal. Açaí? Com certeza. Com xarope de glicose? Não. Foge. Tá? Então, vai consumir, pega o açaí sem açúcar, põe ali às vezes com uma fruta ou com um adoçantezinho, uma stéviazinha, bate com uma manga, com uma banana, não sei, depende de cada caso, tem que avaliar, mas vai nesse caminho, tá? Esses alimentos, né, tem um índice de ORAC que eu citei, por exemplo, é um índice que avalia a quantidade, né, a capacidade de ser um antioxidante para o nosso corpo, né? O açaí, o cacau, coentro, especiarias, né, as ervas têm esse potencial muito alto de quê? De conseguir pegar os radicais livres que a gente tem no nosso corpo, aquelas substâncias oxidantes, e eliminar, diminuir esse processo oxidativo. Lembra que oxidação igual a inflamação igual a corpo mais fraco, corpo mais sujeito a infecções, né? Então vamos lá. Olha, eu acho que a gente compartilhou algumas dicas, fomos até a nível de receitas, e são essas mudanças que fazem a diferença, né? Uma pessoa que, por exemplo, faz um grão de bico ali de omeletezinho, já vai estar às vezes substituindo um achocolatado com alguma bolachinha industrializada, né? O que eu mais vejo em consultório, famoso café com leite, pão com manteiga. Poxa, desculpa, mas dá para melhorar muito, tá? Então são essas mudanças que a hora que você vê, poxa, não tenho mais um sistema digestivo cheio de muco, não está mais cheio de alergia, com rinocinusite frequentes, gastrite tratou. Então é esse corpo que já está com um sistema respiratório melhor, digerindo melhor, poxa, o que é um vírus? Muitas vezes é algo que ele está tendo contato a todo momento. E ele consegue reagir numa boa. É esse o lugar que eu quero chegar, que vocês entendam
que uma mente harmônica, um sistema digestivo harmônico, um corpo ativo, né, com ciclos de sono, né, deitar, dormir, o ideal, recomendado, a pessoa fazendo o que ela gosta, sustentando emoções boas, mantendo relacionamentos saudáveis, é isso que constrói uma saúde da melhor qualidade, ponto final, tá? Então é isso. A cúrcuma eu citei, é um excelente alimento, tá? Para a gente utilizar de várias formas, seja em chás, preparações, né? Sopas, colocar ali no arroz, no feijão, ralado, ou mesmo em cápsula em alguns casos, a gente consegue extrair todo aquele potencial, tá? Mas lembre-se, tirem principalmente o que faz mal, tá bem? Bom, eu vou agradecendo a todos que me acompanharam, tá? Eu espero ter dado algumas dicas valiosas para vocês. Compartilhe com pessoas que podem também se beneficiar e vamos juntos nas redes sociais, que eu estou compartilhando bastante informação todo o tempo para que a gente possa fazer pequenas mudanças. Mudanças que eu e minha família a gente pratica e que eu posso sim falar o quanto isso melhora a nossa saúde, o quanto eu recomendo meus pacientes e o quanto eles relatam que também melhoram. Não estamos falando de milagres, estamos falando de simplesmente mudanças que nos traz paz, mudanças que nos traz um sistema digestivo melhor, mudanças que nos traz responsabilidade perante tudo que a gente tem em contato, sejam pessoas, sejam alimentos, seja nossa rotina de maneira geral, tá bom? Um grande abraço e boa noite a todos.